Olá, vamos mergulhar hoje num dos temas, olha, mais essenciais do processo civil, a teoria da ação. Pense nela como uma ponte, sabe? A ponte entre ter um direito guardado no papel e poder, de fato, ir à justiça e dizer: ei, eu quero que isso seja cumprido. E a gente vai entender direitinho como essa ponte foi construída ao longo do tempo. E para a gente começar, tem uma pergunta que parece simples, né? Mas que, nossa, gerou séculos de discussão. Afinal, o que é ação? Quando a gente fala em entrar com uma ação, a gente está falando do direito em si ou da ferramenta que a gente usa para buscar esse direito? Bom, a primeira peça para montar esse quebra-cabeça é sacar que a palavra ação tem, na verdade, duas caras. Uma é mais abstrata, quase filosófica, sabe? E a outra é super prática. É aquela do dia a dia do advogado no fórum. Pensa assim, ó. De um lado, tem o direito de ação com D maiúsculo. É o direito fundamental, garantido pela Constituição, de poder bater na porta do judiciário e pedir uma resposta. É uma garantia que todo mundo tem. Agora, do outro lado, tem a ação com A minúsculo, que é o ato concreto de, bom, girar a maçaneta dessa porta, né? É protocolar a petição, dar início ao processo em si. Uma coisa está ligada na outra, mas definitivamente não são a mesma coisa. Beleza. Agora que a gente já separou as duas coisas, vamos fazer uma viagem no tempo para ver como essa ideia evoluiu. Porque o jeito que a gente enxerga a ação hoje, olha, é o resultado de um debate intelectual longuíssimo, uma verdadeira batalha de ideias. Essa jornada é quase como uma conversa, sabe? Uma conversa entre gigantes do direito. Cada teoria nova que aparecia não vinha do zero, não. Ela era uma resposta direta aos furos, aos problemas que a teoria anterior não conseguia explicar. Então vamos ver como essa conversa foi moldando o que a gente entende por justiça hoje. Nossa primeira parada é na teoria civilista, também chamada de imanentista. Para essa galera, ação e direito eram a mesmíssima coisa, inseparáveis, tipo unha e carne. Se alguém tinha o direito de receber uma indenização, por exemplo, a ação nada mais era do que esse próprio direito se mexendo, sabe? Se colocando em movimento para ser pago. Só que essa ideia tinha um problema lógico que não fechava a conta. Pensa comigo. E quando a pessoa entra com o processo e perde? Se lá no final o juiz fala, olha, você não tinha esse direito que você alegou, então, como é que existia uma ação para começar? Se a ação é o próprio direito e o direito não existia, viu um nó? Foi essa pergunta que deixou todo mundo de cabelo em pé e abriu a porta para a próxima teoria. E aí, para tentar resolver esse nó, surge a teoria concreta. Ela deu um passo super importante. Ela finalmente separou a ação do direito material. Mas tinha um porém aí. Para essa teoria, a ação só existia de verdade se, no fim das contas, a pessoa ganhasse o processo. É como dizer que só se teve o direito de jogar a partida de futebol se o time venceu. Se perdeu, é como se nunca tivesse entrado em campo. E claro, né? Isso criava outro problemão. Poxa, imagina a situação. A pessoa vai ao tribunal, contrata advogado, segue todas as regras do jogo processual, mas, no final, perde. Segundo essa teoria, o que foi que ela exerceu durante todo esse tempo? Um não direito? Uma ação fantasma? A coisa ainda não estava bem resolvida. A ideia parecia incompleta. E é aí que vem a grande virada de chave, a verdadeira revolução nesse pensamento. Uma mudança radical que, finalmente, cortou de vez o cordão umbilical que ligava o direito de entrar na justiça com o direito que se discutia lá dentro. Essa é a teoria abstrata e ela foi, sem exagero, revolucionária. A ideia central é simples e poderosa. O direito de ação não tem nada a ver com ter razão ou não. É só o direito público fundamental de ir até o Estado, bater a porta do juiz e falar: eu preciso de uma resposta. E o Estado tem o dever de responder. Não importa qual seja a resposta, ganhando, perdendo, não interessa. O direito de ação foi plenamente exercido nos dois casos. E a consequência dessa visão, na sua forma mais pura, é bem radical. Ela diz que o direito de ação é totalmente incondicionado. Ou seja, não tem filtro na porta do judiciário. Aquelas coisas que a gente ouve falar, tipo legitimidade, interesse de agir. Para a teoria abstrata pura, isso não seria um requisito para entrar. Seria tudo analisado lá no final, junto com o mérito, na sentença do juiz. Isso tudo nos traz para o cenário atual, para a era moderna, onde a discussão ficou mais refinada e se concentra basicamente em duas teorias bem sofisticadas que, de fato, moldam o nosso direito processual aqui no Brasil. A primeira delas é a teoria eclética, do famoso jurista Liebman, que foi super influente no Brasil por muito tempo. Ela é basicamente um meio-termo muito inteligente. Ela pega o melhor da teoria abstrata e diz:
Ok, a ação é um direito abstrato de ter uma resposta, sim, mas ela coloca uma condição. Para se ter direito a uma resposta sobre o mérito da causa, é preciso preencher uns requisitos antes. É a analogia perfeita do cinema. Todo mundo tem o direito de entrar na sala, mas para isso precisa apresentar um ingresso na porta. E que ingresso seria esse? Bom, são exatamente as famosas condições da ação. E o nosso Código de Processo Civil atual é bem claro sobre isso lá no artigo 17. Ele diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Tá aí, essas são as credenciais. Agora, temos a teoria da asserção, que é a que o nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mais adota hoje em dia. E ela é ainda mais pragmática. Ela diz o seguinte: juiz, na hora de ver se essas condições, interesse e legitimidade estão presentes, não precisa fazer uma investigação profunda. É só olhar o que o autor escreveu na petição inicial e, por um momento, partir do pressuposto que tudo aquilo é verdade. É uma análise baseada só no que foi afirmado. E aqui está o pulo do gato dessa teoria. Se o juiz faz essa análise inicial, acredita no que o autor disse e o processo ocorre, mas lá na frente, depois de produzir todas as provas, ele descobre que, na verdade, o autor não era a parte legítima, o que ele faz? Ele não vai extinguir o processo sem julgar o mérito por falta de uma condição. Não. Ele vai julgar o mérito e dizer que o pedido é improcedente. A grande vantagem é que isso gera coisa julgada material, dá uma resposta definitiva sobre o caso. Ok, a gente passeou por um monte de teoria, né? Civilista, concreta, abstrata, eclética. E aí pode surgir a pergunta: tá, mas para que saber de tudo isso? Porque esse debate, que parece tão acadêmico, importa na vida real, no dia a dia do direito. Importa, e muito, porque toda essa discussão sobre a autonomia da ação nos permite fazer uma espécie de tradução. A gente pega um problema da vida real, um conflito, e traduz ele para a linguagem do processo. E nessa tradução, olha só que interessante, os sujeitos do conflito viram as partes. O objeto, aquilo que se quer, o famoso bem da vida, vira o pedido. E o fato jurídico, a briga, o contrato não cumprido, vira a causa de pedir. Entender esse trio, partes, pedido e causa de pedir, é simplesmente a chave de tudo no processo civil. É o DNA de uma ação. É olhando para esses três elementos que a gente consegue saber se um caso já foi julgado e não pode ser discutido de novo, a tal da coisa julgada. É com eles que a gente identifica a litispendência, se dois processos são conexos, e, fundamental, são eles que definem os limites do que o juiz pode decidir. É a viga mestra de qualquer processo. Então, no final dessa nossa jornada, fica uma reflexão, né? Depois de tantas teorias, a ação é, afinal, um conceito filosófico, abstrato, ou é uma ferramenta concreta na mão de cada um? E talvez a resposta mais bonita seja as duas coisas. É a sofisticação do conceito, toda essa teoria, que garante que a ferramenta funcione, que a ferramenta seja justa, acessível e que, no fim do dia, transforme o simples direito de buscar justiça em justiça de verdade.